Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 16 de dezembro. O Ibovespa apresentou uma estabilidade de mais 0,32%, mas eu vejo alguns pontos positivos nesse fechamento de pregão ainda em alta, que é o Ibovespa ter perdido as mínimas anteriores, dos dois pregões anteriores, ter ido lá testar realmente o suporte que a gente mencionou na última videoanálise, 44.200, por volta de 44.200, e conseguiu reagir bem. Houve aqui um bom movimento de recuperação, olhando para o gráfico de 60 minutos, bom movimento de recuperação e, consequentemente, aqui no gráfico diário, gerando uma formação de reversão dos candles, chamado de martelo, um padrão de alta dos candles, que submete a reversão de um movimento de baixa para um movimento de alta. O primeiro sinal de confirmação desse martelo virá através da superação da máxima do pregão de hoje, 45.098 pontos, melhor ainda se conseguir fechar acima desse patamar a partir do próximo pregão. E outro ponto favorável, olhando para o mini índice, é que depois que o Ibovespa estava fechado, houve a divulgação aí do Fed, da elevação da taxa de juros nos Estados Unidos, e a reação do mercado aqui, olhando para o mini índice, foi de alta de 1,03% só na última hora de pregão, o que favorece o Ibovespa fazer algo semelhante, ou seja, gerar o início dessa confirmação desse martelo no gráfico diário. Dentro dessa formação aqui de forte alta no gráfico diário do mini índice, movimentação para baixo aqui, a gente ficaria mais atento para buscar a operação na ponta compradora depois de alguma sinalização de alta após um movimento de baixa no mini índice a partir desse próximo pregão. E no dólar, o dólar teve uma reação contrária, caiu 1,15% na última hora de pregão. Se olharmos para o gráfico diário, no mini dólar, a gente vê aquela região, traçando a linha até o final, região dos 3.940 pontos, um teto bem consistente, quando eu falo teto, é uma resistência bem consistente. O dólar foi lá em cima, mas depois desse forte movimento de subida, gerando aqui um candle para baixo, um candle de baixa, apesar de ainda ter terminado em leve alta, 0,18%, mas já apontando para possível busca de operação na ponta vendedora, se eu perder a mínima do pregão de hoje, e após essa perda da mínima do pregão de hoje, movimentação de alta, ficarei mais atento para buscar venda de topo no gráfico intraday, a partir do próximo pregão. Na sequência, para a gente falar aqui da PetroR4, Petrobras, Petro terminou o dia com queda de 1,75%, bateu lá no suporte do gap, aquele gap comentado na última videoanálise, na faixa dos R$ 7,21, 7,23, 7,21, e conseguiu se manter aqui acima. A superação da máxima de hoje, que é de 7,36, aumentará a chance de continuidade desse movimento aqui de subida que não foi desconfigurado completamente, visto que não perdeu o fundo, que foi a mínima do fundo formado no pregão de ontem, que é de R$ 7,07. Então a superação da máxima de hoje, 7,36, reforça a chance de entrar aqui um movimento de subida, e o principal desafio da Petro nesse movimento de subida, olhando para o intraday, primeiramente ali por volta dos 7,40, 7,42, aqui juntando com um topo na faixa dos 7, por volta dos R$ 7,46. Mais acima disso, a gente já poderia falar um pouco mais para a região dos R$ 7,52 a R$ 7,58. Na Vale 5, o dia foi de alta de 1,95%, abriu aqui até caindo, mas já na primeira hora de pregão já reverteu para cima e conseguiu ainda gerar um fundo levemente ascendente aqui em relação a esse fundo aqui anterior. Então, por enquanto, a Vale segue dentro de um movimento de recuperação, apontando não só para o teste da resistência dos 10,73, mas também para um provável fechamento dos 11,08. Como já está em um movimento de alta um pouco maior em termos de tempo aqui, fica mais ainda para a ponta compradora de day trade a Vale a partir do próximo pregão, desde que não perca a mínima de hoje, R$ 10,15, lembrando 10,15 até aquela região já mencionada do gap, continua funcionando como suporte para essa ação. Tivemos aqui no pregão de hoje uma recomendação de compra na CTIP3, lembrando, se essa análise está sendo útil para você, por gentileza, dê um like nela, já agradeço de antemão por prestigiar o meu trabalho. Além disso, lembre-se também de se inscrever no nosso canal no YouTube. CTIP3, recomendação de compra se conseguisse superar a máxima do pregão anterior, R$ 38,29. Compra foi executada, R$ 38,30. O stop dessa operação estabelecido foi em R$ 37,56, um pouco acima da mínima do pregão de hoje, e o objetivo por volta dos R$ 39,78, com risco de 1,93%. O ativo fechou bem, com alta de 2,08%, próximo da máxima do dia,
ou seja, confirmando mais um fundo ascendente, inclusive com a formação de um engolfo de alta no gráfico diário. Superação da máxima de hoje, 38,88, aumentará a chance de continuidade do movimento de subida para teste da zona de resistência mais importante para esse papel, em torno dos R$ 39,29. Na sequência, temos aqui para comentar a Itaú Unibanco, Itub 4. Itub 4 terminou ali também com a formação, uma variação de um martelo por ter essa sombra superior, mas com bastante sombra inferior, se segurando acima de um gap. Ativo que pode montar mais um fundo aqui ascendente em relação a esse aqui, mas se a gente olhar tem topos descendentes, então está dentro de uma indefinição, mas abre a chance de poder arriscar uma compra nesse ativo na superação dos 28 e 27, na expectativa que volte a testar uma região ali de resistência na faixa dos R$ 29,00 e até mesmo na expectativa que consiga gerar um movimento para romper esses 3 topos anteriores. Essa seria uma alternativa para a entrada em cima de Itaú Unibanco. E Lame 4 com possibilidade também de gerar fundo ascendente, gerou também um candle parecido com uma variação de um martelo com essa sombra superior, possibilidade de entrada na superação dos 18,64. Enfim, CTIP 3 é um ativo que eu falei que eu já ia continuar atento, Lame 4 também, então são ativos que podem, CTIP 3 já gerou entrada nesse pregão, Lame 4 a partir do próximo pregão pode gerar essa entrada se conseguir romper os R$ 18,64. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.